Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. Hoje o assunto é gráficos de equações do primeiro grau com duas variáveis. Então, para a gente poder montar um gráfico, nós precisamos saber o que compõe esse gráfico. E nós sabemos que uma equação com duas variáveis gera para nós pares ordenados, né? Um valor para x e um valor para y. E que eles podem ser colocados numa reta. E para ser colocados numa reta, eles mostram pontos alinhados. Então, essa reta de pontos alinhados é que é chamada de gráfico da equação do primeiro grau com duas variáveis. Vamos ver um exemplo de como montar esse gráfico. Então, no exemplo, nós temos aqui, construa o gráfico da equação 2x mais 3y igual a 12. Então, para montar o gráfico, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma tabela. Então, uma tabela de que maneira? Aonde apareçam valores para x, porque é o par ordenado que nós temos, e o valor para y. O valor para x, nós vamos aplicar qualquer valor que nós queremos dentro do conjunto dos números reais. Então, pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 9, 10, é qualquer valor que vocês queiram colocar. É óbvio que dependendo do valor que se coloca, o gráfico vai dar uma extensão muito grande. Então a gente tenta fazer números em que o gráfico fique prático para nós. Então aqui no caso, eu escolhi os números 9, 6, 3, 1, 0, menos 3 e menos 6. Por que eu escolhi esses valores? Porque, como eu disse, a gente escolhe os valores que quiser. Então, ao escolher o valor 9, que nós temos aqui, para x, como ficaria o valor de y? Então, se o x é 9, o y, substituindo na equação o valor de x, vai ser encontrado resolvendo a equação do primeiro grau que ficar. Então, nós vamos ter 2 vezes o 9 mais 3y igual a 12. Resolva essa equação. 2 vezes 9, 18. Aí eu passo 18 para o segundo membro. Vai ficar 3y igual a 12 menos o 18. Porque muda o sinal que está no primeiro membro quando passa para o segundo membro. Então, se o sinal é positivo, ele fica negativo. Em outras palavras, muda a operação. Então, se ela é de adição, passa como subtração. Então, 3y é igual a menos 6, porque se eu tenho 12 e devo 18, eu fico devendo 6. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo, então é menos 6 dividido por 3, o y é menos 2. Então, nós encontramos um par ordenado onde o x é 9 e o y é menos 2. Então, se o y é menos 2, eu coloco aqui na tabela que eu estou montando o valor do y. E isso vai ser feito com todos os valores que foram atribuídos. Então, agora o x é 6. Então, se o x é 6, eu vou substituir. X igual a 6. Nós vamos ter 2 vezes 6 mais 3y igual a 12. Então, 2 vezes 6, 12. Passa para lá, vai ficar menos 12. Então, 3y é igual a 12 menos 12. Então, 3y vai ser igual a 0, porque 12 menos 12 é 0. Y vai ser 0 dividido por 3, porque está multiplicando, passa dividindo. E o y vai ser igual a 0. Então, o par ordenado encontrado aqui é x6, y0. Então, x é 6, o y é 0. Vou fazer a mesma coisa com o 3, com o 1, com o 0, com o menos 3, com o menos 6. Então, para x igual a 3, nós vamos ter 2 vezes 3 mais 3y igual a 12. 2 vezes 3, 6. Então, fica 3y igual a 12 menos 6. 3y é igual a 6. Y é igual a 6 dividido por 3. Y é igual a 2. Vamos tentar fazer o mais direto possível para ser rápido, já que a gente já sabe o processo que tem que ser feito. E a resolução de uma equação do primeiro grau, nós já temos no canal, basta vocês acessarem a aula para que vocês possam entender como resolver uma equação do primeiro grau. Depois volta aqui para poder resolver o exercício.
Então, nós temos x igual a 3 e y igual a 2. Então, para ordenado, 3, 2. Logo, na tabela, o y fica 2. Depois, nós temos x igual a 1. Então, x igual a 1 fica 2 vezes 1 mais 3y igual a 12. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 3y igual a 12 menos 2. 3y é igual a 10, y é igual a 10 terços. Agora ficou uma fração. Pode ficar fração? Pode. O conjunto é dos números reais. Então, 1 e 10 terços. Logo, o valor encontrado de y é 10 terços. Depois, x igual a 0. Então, x igual a 0, nós vamos ter 2 vezes 0 mais 3y igual a 12. 2 vezes 0, 0. Então, 3y é igual a 12. Y é 12 dividido por 3, que é igual a 4. Então, o par ordenado aqui é 0 e 4. Então, o y vai valer 4 quando x for 0. Depois, o menos 3. De novo, vamos apagar. Então, ele é menos 3. Então, vai ficar 2 vezes menos 3 mais 3y igual a 12. Então, 2 vezes menos 3, menos 6, passa para lá, mais 6. Então, 3y é 12 mais 6. Então, 3y é igual a 18, y é 18 dividido por 3, que é 6. Então, o par ordenado é menos 3 e 6. Então, para menos 3, nós vamos ter o 6 como valor do y. E depois, por último, o x igual a menos 6. Então, vai ficar 2 vezes o menos 6 mais 3y igual a 12. 2 vezes menos 6, menos 12. Vai passar para lá, vai ficar mais 12. Então, vai ser 12 mais 12. 3y é igual a 24. Y é 24 dividido por 3, que vai dar 8. Então, o par ordenado é menos 6 e 8. Então, o valor de y encontrado aqui é 8. Feito isso, nós vamos montar o gráfico, que é a proposta do exercício, construir um gráfico. Um gráfico, ele é montado com o eixo x, que é a abscissa, e o eixo y, que é a ordenada. A abscissa, que é o x, fica na horizontal, e a ordenada, que é o y, fica na vertical. E a gente indica exatamente no final da setinha que a gente monta do gráfico, exatamente as incógnitas que nós temos, que é x e y, para a gente saber localizar. Os valores que nós vamos colocar são os valores que nós atribuímos. Então, para x, ele começa no lado positivo, que é o valor à direita do eixo y, que é 9, 6, 0, o 3, 1 e 0. Então, vamos começar aqui, ó, do 0, fica mais fácil, que é o encontro entre o x e o y. Depois nós temos o 1, então, logo depois vem o 1, é mais ou menos, né? Se quiser usar uma reguinha e colocar e marcar lá o 1 de 1 centímetro da régua, não tem importância, basta ter espaço. Depois nós temos o 3, então depois do 1 a gente sabe que vem o 2, em seguida é o 3. E depois nós temos o 6, e aí vem 4, 5, 6. Deixar um espaço um pouquinho proporcional, né? E o 9, olha lá, não deu, a mesma coisa pode acontecer com vocês. Amplia a reta. Então, nós temos o 7, o 8 e o 9. Então, o lado positivo do x nós já colocamos. Agora, vamos ver a parte negativa, que é o menos 3 e o menos 6. Então, na parte negativa é a esquerda do eixo y. Então, nós temos aqui menos 1, menos 2, menos 3. Agora a gente marca. E depois nós temos o menos 6. Então, menos 4, menos 5 e o menos 6. Em y, os valores que nós encontramos. Então, nós temos a parte positiva. 0, 2, 10 terços, 4, 6 e 8. Então, 0. 0 já está. É o ponto de encontro entre x e y. Depois, o 2. Então, nós temos aqui o 1 e o 2. Depois, nós temos 10 terços. 10 terços, para a gente saber quanto ele vale no gráfico, basta dividir o 10 pelo 3, vai dar 10,333, é uma dízima. Então, ele fica depois do 3. Então, nós temos o 3
E aqui nós teríamos mais ou menos os 10 terços, vai. Seria mais ou menos isso. Depois nós temos o 4, o 6, então 5, que também não precisa marcar, senão fica um monte de números, né? E se perde. O 6, 7 e 8. Pronto. E nós temos só o menos 2 negativo aqui do y, que é na parte de baixo do eixo x. Então, menos 1, menos 2. Agora é o momento de se unir os pares ordenados. Então, como é que nós vamos unir esses pares ordenados? A gente já viu lá, né? Que quando o x é 9, o y é menos 2. Então, olha só. O x9 está aqui e o menos 2 aqui embaixo. Então, nós vamos ligar. Isso é bom fazer num papel quadriculado. Fica perfeito. Porque ele já tem o valor de distância entre os quadradinhos ideal. Então, 9 menos 2 é o par ordenado encontrado. A gente marca ele aqui, ó, 9 e menos 2. Espero que dê para vocês verem bem. O 6 é o valor do x e o y é 0. Então, quando um dos elementos é 0, o ponto vai naquele número que é diferente de 0. Então, vai no x, que é o 6. Então, é aqui que é o par ordenado. Por quê? Porque o y vale 0. Então, o par ordenado está aqui, ó. 6 no x e 0. Depois, o x é 3 e o y é 2. Então, nós vamos unir o 3 com 2. Então, já temos o par ordenado 3, 2. Depois, nós temos o x é 1 e o y 10 terços. Então, x1 está aqui e o y 10 terços. Então, 1 e 10 terços. Depois, agora o x que é 0 e o y é 4. Então, o ponto vai no 4 do y. Então, aqui. Então, esse é o ponto 0 e 4. Depois, o x é menos 3 e o y é 6. Então, do menos 3 até o 6 do y. Então, aqui esse é o outro par. Menos 3 do x e 6 do y. E, finalmente, menos 6 com 8. Menos 6. Juntamos todos os pontos encontrados. Agora, nós vamos ligar esses pontos para poder ver o que aconteceu. Então, ligando os pontos, isso que é bom fazer num esquadro, né? Num papel quadriculado, né? Pronto. Então, esses pontos unidos deu para nós uma reta, que é justamente o que eu coloquei na definição inicial, que a reta encontrada com os pontos alinhados é a equação, o gráfico da equação do primeiro grau com duas variáveis. É isso. E agora eu vou colocar um exercício para vocês poderem treinar isso para poder corrigirmos na quarta-feira, se Deus quiser. Então, a proposta de exercício é essa. Construa o gráfico da equação x mais y igual a 5. É um exercício só, porque já deu para perceber que dá um pouquinho de trabalho. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais a respeito, mandem nos comentários. A gente grava uma aula para que vocês possam extrair as dúvidas de vocês. De qualquer forma, a nossa aula para por aqui. Até quarta-feira, na resolução de exercícios. Curtam o canal, compartilhem. Os novos, por favor, se inscrevam, notifiquem-se, né? Ou seja, acessem o sininho para que o YouTube possa notificá-los. Até lá, pessoal!